E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Nádia, com o Elton e com o Alf, que é o meu estudo de cão, e vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do Alve e dos tutores dele. Vamos lá. Então, fala pra gente, Nádia, qual que é a história do Alvin assim? O Alvin, ele veio da minha prima, né? Ela ficou pouco tempo com ele, ficou acho que uns 20 dias com ele. Ela teve que dar porque ela descobriu que ela estava grávida e nesse tempinho que ela ficou, como a casa era muito apertada, o cheiro dele começou a ficar muito forte e dando muito enjoo na gravidez dela, então ela já pensou em já dar para não postergar isso. Quando ela pegou ele de um canil. E ela sentiu que esse canil ele houve maus tratos, tanto é que ele veio já com dor de ouvido, meio machucadinho já e muito assustado. Então esse é um dos traumas que ele já vem carregando, que a gente quer tratar, né? Uhum. Certo. Aí eu ofereci ele pro namorado e pra mãe dele e eles super toparam ficar com ele. Mas ele vem com esse trauminha, né? Assustado, late demais, come tudo que tem que comer. Entendi. E quando ele teve contato com a primeira família, qual era a idade dele? Ele veio com 2 meses pra elas e pra cá ele veio com 3 meses. Tá. E teve alguma outra casa que... Ah, sim, ele ficou acho que uma semana na minha casa porque ele veio de Ribeirão Preto. Aham. Ele veio de Ribeirão Preto, ficou uma semana em casa até ela achar um dono, que foi eles, né? Aí ficou uma semana em casa. Entendi. Aí na sua casa, basicamente a interação que ele tinha era de cuidados básicos, alimentação, Sim. água, esse tipo. Brincar com a família, ficar no colo, passear um pouco na rua, mas nada mais além disso. Aí passou essa uma semana, ele veio pra cá e hoje ele permanece aqui com Sim. o Elton e a família dele. Uhum. Bom, e o Elton, fala um pouquinho de como que é a sua rotina, a rotina da casa, onde que o Alvin se encaixa. Bom, ele é um cachorro muito, muito bom. Ele gosta bastante de brincar. Muitas vezes o latido dele parece que ele quer se comunicar mesmo com as pessoas, ele quer brincar, ele quer todo mundo brincando com ele. E para também chamar atenção, né? Chamar um pouco de atenção de alguma maneira. E muitas das vezes ele quer ser nosso cão de guarda, né? Ele fica ali na escada esperando qualquer sinalzinho de barulho, qualquer ruído, ele está atento. E ele só fica mesmo em silêncio quando a gente vai dormir, que ele entra para dentro do nosso quarto e fica lá debaixo da cama e daí só no outro dia de manhã que ele acorda de novo para começar o turno dele como cão de guarda. Né? Não. É ele? Nossa, já. Pê, abre aí pra mim, por favor. Já abriu! Abre lá que eu preciso continuar filmando. Entendi. E de manhã, quem sai primeiro? Qual que é a rotina? Quem sai primeiro é o marido da minha mãe, que sai 4. às 4 horas da manhã. Uhum. Mas até então o Alvin não reage na hora que ele sai. Ele tá dormindo quietinho. Ele só reage quando vem barulho de fora para dentro. Tá. Agora de dentro da casa ele não reage muito. Tá. Mas barulhos assim de ônibus ou de buzina ou alguma coisa externa, ele late porque ele tem aquele modo cão de guarda mesmo, tá atento para tudo. Certo.
E durante o dia, como que funciona a alimentação, hora de brincadeira, passeio? Bom, a alimentação dele eu não posso dizer muito porque às vezes eu dou algumas besteirinhas pra ele. Tá. Mas é um cachorro que come bastante, bebe bastante água também. Não tem muito questão de horário, essas coisas, a gente não tem um padrãozinho assim. Quando Mas dá não pra tem ração, a gente dá pra bota perceber ração. que ele come, quando ele já sai do quarto, ele toma água e come. E à noite é o horário que também eu vejo que ele come também, à noite. De tarde eu não vejo ele chegando perto só pra beber água só. Raramente. É. E à tarde a gente costuma dar alguns biscoitinhos pra ele também. Tá. Quando ele tá dentro do quarto, a gente dá uns biscoitinhos pra ele e ele fica tranquilo com a Entendi. gente. E essa refeição normalmente ela é oferecida como? Ela é no pote, você, igual você falou, acorda de manhã, põe a ração lá e ele vai comendo ao longo do dia, mais ou menos assim? Isso. Tá, legal. E quais são as principais queixas assim que vocês, tipo, de fato incomodam? Eu acredito que o que incomoda bastante é esse latido dele quando chega alguém de fora. Quando chega alguma pessoa próxima ao portão ou coisa do tipo, ele começa a latir muito e o latido dele é muito forte. Agora, ele come bastante chanela, se você deixa ele sozinho, ele como que tá na frente. Então, o principal alvo dele são os chinelos da casa. Entendi. Então ele quer chamar atenção, ele come tudo que vem pela frente. Se tiver o livro da Gabi aqui, ele vai e come. Enfim, todos os brinquedos dela e chinelo é um dos principais. Não dá nem pra... E quando o Alvin apresenta esses comportamentos de latir, quando ele ouve a campainha ou chega alguém de fora, o que vocês normalmente fazem? Cala a boca, Alvin. Acho que a principal coisa que a gente faz é isso. Manda ele ficar quieto, ou manda ele subir. Mas ele também é um cachorro muito medroso. Ele também gosta de se esconder, assim, quando tem muita gente, ele se esconde. Mas ele late por defesa dele, porque morder ele não vai morder. Ele só late por defesa porque acho que como ele já foi maltratado, então ele tem esse medo de ter contato com pessoas. Principalmente essas que vêm de fora. De fora, exatamente, que ele não tem contato, não tem nada, acho que é por isso que ele treme. Principalmente quando a gente sai, assim, pra passear com ele no parque, ele tem uma mania de querer se esconder, assim, debaixo das pernas da gente, assim, ele tem medo. Treme bastante. Entendi. E vocês já tentaram algum outro tratamento mesmo? Chamaram algum tipo de adestrador? Seguiram um conselho de algum amigo? Não. Ou algo desse tipo? Não? Essa é a primeira vez mesmo. Tá. E independe de quem esteja entrando. Pode ser familiar, um homem estranho, mulher, criança, ou é só realmente pessoas que não são do convívio dele que ele apresenta esse comportamento de latir? Acredito que todas as pessoas se aproximou do portão, Pode ser você chegando, ele vai ativar aquele cão de guarda, o modo cão de guarda e vai começar a latir. Tá. Até a pessoa entrar dentro de casa e ele reconhecer direitinho, aí ele começa a brincar. Entendi. E existem outros gatilhos, por exemplo, uma moto passou e buzinou. Isso provoca também algum tipo de reação, desconforto? Sim, qualquer tipo de barulho ou ruído vindo de fora, ele já fica bem atento. E pessoas passando na frente, só que não parando? De vez em quando ele ativa, de vez em quando não. Tá. Tem que estar. Isso é bem... Entendi. E isso acontece mais nesse local que você estava falando, que é a escada. Sim. Ele fica ali, da escada ele consegue ter acesso. Isso, ele tem uma visão aí, uma visão periférica que dizem. Tá. Ou senão ele sobe pro quarto da mãe dele, aí tem a sacada, ele consegue ter a visão de tudo. Aí ali ele se acha ali em cima. Tá, então são
basicamente 2 pontos, que é a escada e a sacada do quarto da sua mãe, cara. Isso. Certo? E ele, por vontade própria, ele vai até a entrada para ficar com esse tipo de comportamento, ou ele, na entrada, ele não é um hábito dele ir até lá e... Normalmente ele vai, Tá, quando a gente deixa a porta daqui aberta. Né? entendi. Quando essa porta está aberta, ele vai até a frente. Tá. Se essa porta está fechada, a porta da sala está fechada, ele sobe até a sacada e fica lá. Aí de lá ele fica olhando. Entendi. Aí depois que a pessoa já entrou dentro de casa, já fechou o portão, ele desce e fica em cima da escada. Aí ele fica ali no ponto da escada que ele tenta intimidar a pessoa que está chegando. Tá. Tá. Ele intimida e quando ele percebe que a pessoa de fato vai entrar, ele se esconde. É mais Sim. ou menos isso? Isso. Tá, entendi. Quando ele apresentou algum tipo desses comportamentos e a pessoa acabou por passar o ponto com ele e tentou interagir com ele de maneira mais incisiva, ai que fofinho, tentou pegar, ele já tentou atacar alguém, já tentou morder alguém? Não, ele só se esconde mesmo. É. Só se Ele esconde. prefere se esconde, ele prefere sair ficar correndo e se longe esconder. do que ser mais atacado, né? no E caso. muitas das Bom, pessoal, agora que eu já conheci um pouquinho melhor a história de vocês, a história do Alvo e toda a rotina aqui da casa, foi possível montar um diagnóstico e elaborar um plano de treino para que a gente consiga mudar esse comportamento atual do Alvin, que produz um estado emocional negativo nele, onde ele acaba apresentando esse comportamento de latido excessivo, um estado emocional alterado, medo, fuga, né? Alguns comportamentos que são bem ruins para ele e transformar, né, essa transitação, chegada de pessoas, toque de campainha, num estado emocional mais tranquilo, mais adequado ao convívio social, né? Tentar condicionar ele a entender que tá tudo bem, tá tudo certo, são pessoas e nada de ruim vai acontecer ao soar da campainha ou a chegada de algum amigo de vocês. Bom, para isso vai ser necessário que todas as pessoas que de alguma forma possuem contato com a Alve ou estão dentro do convívio social colaborem para que o plano de treino dê certo, né? Porque quando inicia-se um processo de alteração comportamental, modelagem comportamental, a gente tem que garantir que vai ser possível que o cão acerte a maioria das vezes o comportamento que a gente espera. Então a gente tem que dar o máximo de suporte para que isso aconteça, né? Ou seja, a gente vai construir um novo comportamento, evitando que ele acesse aquele sentimento que ele vive hoje, né? Então a gente vai tentar bloquear de alguma forma o acesso dele ao sentimento negativo e aos poucos ir construindo um comportamento ideal, né? Então o objetivo final é fazer essa transição do comportamento não desejado para o comportamento desejado, que é esse estar bem, estar mais sereno e até em algum momento poder chegar próximo das visitas. A gente vai dividir isso em pequenos passos, tá? Muito bem. Algo muito importante que eu tenho que falar para vocês é que todos os cães, independente de raça, porte, idade, eles possuem 4 necessidades básicas, sendo a primeira, um bom manejo alimentar, tá? A segunda, uma boa interação social, terceira, mental e a quarta, física, tá? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é referente ao manejo alimentar. Hoje a oferta de comida para o Alvin, ela é feita de uma forma que pode ser até prejudicial à saúde dele, né? O fato de a gente oferecer a ração no pote, colocar uma certa quantidade e deixar ele se alimentar ao longo do dia, acaba provocando uma perda da qualidade da ração. É como se a gente
pegasse uma panela inteira de feijoada, colocasse a colher dentro, depois comesse um pouco e colocasse a colher de volta e deixasse lá. Com o tempo isso acaba estragando toda a refeição que poderia ser feita de outra forma. Quando a gente usa essa técnica, né, de deixar a comida à disposição, o que na maioria das vezes acontece é o cão acessa a comida, come um pouco, baba um pouco em cima da comida, bebe um pouco de água, come mais um pouco, e essa movimentação mais a oxigenação do ambiente como um todo, umidade, os animais que acessam aquela comida, rato, barata, formiga, se a comida fica exposta em algum ambiente externo, pode ter pombo, né? Tudo isso colabora para que a ração ela perca a qualidade e que ele possa desenvolver algum problema gastrointestinal ou, né, algo similar. Então, a recomendação, né, para um bom manejo alimentar é, primeiro de tudo, ter horários. Como ele já é um cão adulto, é possível dividir a refeição em 2 momentos, um de manhã e um à noite, tá? Então, escolham horários fixos para entregar a refeição dele. Entregou a refeição, ele começou a comer, espera, ele terminou de comer, o resto pode jogar fora. Entregou a ração, ele não começou a comer, pode retirar o pote e guarda aquela porção. No próximo horário, oferece a ração de novo. Se ele começar a comer, tudo bem. Se ele não começar a comer, pode retirar o pote. E aí a indicação é procurar algum veterinário para verificar se não está tendo nenhum tipo de desconforto físico. Tá? Isso vai produzir um maior valor alimentar para o alve, né? E a gente pode trabalhar alguns modos alternativos para oferecer essa ração, né? Como, por exemplo, uma pet ball, né? A pet ball é aquela bolinha que tem uns furos que a gente pode colocar a ração dentro e ele ter que desenvolver uma atividade cognitiva para conseguir entender que girando aquela bolinha ele pode ter acesso à comida, ou seja, ele vai trabalhar pela comida, então ele vai pensar um pouco mais, ele vai gastar um pouco mais de energia, ele vai se divertir mais, isso acaba até aumentando a confiança dele, né? É uma atividade que ele vai estar desenvolvendo enquanto ele se alimenta. Uma outra forma que a gente pode trabalhar a alimentação dele é em brincadeiras. Pega um pouquinho, esconde na mão, dá uma brincadinha com ele, faz ele encostar o focinho na sua mão para saber onde que está. Isso também aumenta o vínculo, né, dele com vocês, né? Então, vamos falar um pouquinho agora de desenvolvimento de atividades físicas, tá? Bom, nesse momento a gente tem que conseguir integrar o alve em alguma atividade física que vocês realizem, né? Ou dedicar um tempo para realizar atividade física com ele, tá? O principal objetivo aí desse processo das atividades físicas é proporcionar um momento também de qualidade, né, com vocês. O fluxo da atividade física, ela traz vários benefícios para o cão também. Uma vez que ele está se relacionando com vocês numa brincadeira, por exemplo, vocês têm uma boa área externa aqui que ela não dá acesso direto para a rua, né? Que é uma área ali de serviço, uma lavanderia, né? Isso. Aquela área seria ideal para fazer brincadeiras com o alve, porque ele não vai ser estimulado pelos barulhos externos, pelas pessoas passando no entorno, nem nada disso, e ele consegue ficar focado e concentrado nas brincadeiras que você tem a oferecer. Logo, isso vai começar a produzir
uma liberação de hormônios naturais como endorfina, ocitocina, e produz uma sensação de relaxamento, né? Então é muito interessante que vocês dediquem um tempo para poder brincar com ele, né? Brincando com ele em atividades simples, dá uma corridinha com ele, corre com um paninho na mão. Se ele pegar o paninho, brinca de maneira suave, como se fosse um cabo de guerra. Ele puxou, você brinca, elogia e solta. Todo movimento que ele fizer de força, você solta, para ele ir ganhando cada vez mais motivação na brincadeira. Um ponto importante para a gente avaliar é se ele realmente está interessado e motivado na brincadeira. E quando vocês perceberem que ele está muito, tipo, ele está chegando no clímax e você entregou o paninho, ele não pestanejou, ele foi atrás e ganhou de você no cabo de guerra, para a brincadeira. Para a brincadeira, naquele momento, pode falar uma palavra como acabou, eba, legal, e encerra a brincadeira quando está muito legal. Para que na próxima vez que você chamar ele para brincar, Alvin, vamos brincar? Ele traga aquela memória de motivação, de ânimo, de coisa boa e entre na brincadeira super estimulado, né? E avaliem também qual que é o estado que ele está saindo da brincadeira, se ele está saindo relaxado, se ele está saindo estressado. O ideal é que ele saia relaxado e fisicamente até um pouco cansado. Se ele cansado, ele vai procurar relaxar. Ah, acabei a brincadeira, agora eu vou tomar uma água e dormir, por exemplo. Bom, vamos falar um pouquinho agora de atividades mentais, né? Quando estava elaborando o plano de treino, né, eu verifiquei que o Alvin tinha poucos estímulos mentais a fazer ao longo do dia, né? Então, isso produz com que ele tenha muito tempo ocioso, falta do que fazer, ele acaba buscando recursos de vigilância para poder estar passando o tempo dele. Ou comer as coisas, né? Ou exatamente, ou buscar, né, objetos para estar destruindo, e até o roer e destruir são parte da necessidade básica de um cachorro. Ou seja, todos os cachorros têm a necessidade de fazer isso, né? Então, o desenvolvimento de atividades mentais, ela vem exatamente para suprir essa necessidade do cão, né? Então, usar essa ferramenta como um auxiliar para o aumento do repertório de comportamentos que ele possa vir a apresentar, né? Então, por exemplo, hoje ele não tem na caixinha de comportamentos dele o estado de relaxamento quando chegam visitas, né? Ele liga o modo alerta e ele fica ali enquanto ele achar que deve, né? Mais ou menos isso. E para isso a gente vai usar um brinquedo recheado, né? Uma bonequinha, um Kong, não sei se vocês conhecem, né? Uma ferramenta que a gente coloca comida, alimento dentro dessa bonequinha, desse material de borracha, e a função que o cão tem é tentar entender uma forma, né? Tentar descobrir uma forma de retirar o alimento ali de dentro, né? Então é como se ele estivesse recebendo uma presa e tendo que retirar o alimento daquela presa. Então, ou seja, ele está de certa forma replicando o comportamento natural. Ao passo que ele consegue manifestar comportamentos naturais, a consequência é ele diminuir alguns outros comportamentos que não são desejados, porque de uma forma a gente está suprindo essa necessidade. Então, isso vai produzir com que ele tenha um benefício tanto na parte cognitiva, que ele vai produzir pensamentos mais rápidos, né? Vai aumentar o fluxo de sinapse no cérebro dele, então ele vai ter,
né, o desenvolvimento dessa capacidade de decidir de como vou fazer, de como que vou conseguir retirar aquele alimento, assim como na parte nervosa, essa manifestação de pensar e no fundo conseguir extrair o alimento de dentro daquele objeto vai produzindo um estado de relaxamento nele. Então, ou seja, melhora na parte cognitiva e também melhora nessa parte do sistema nervoso central. O corpo acaba também liberando alguns tipos de hormônios e traz esse estado de relaxamento. De que forma que a gente pode trabalhar essa bonequinha? No começo, a gente vai oferecer ela de uma forma bem simples. A gente coloca a ração dentro e entrega para ele. Só para ele perceber que, nossa, eu tenho acesso à alimentação dentro dessa bonequinha aqui, né? De maneira bem simples mesmo, tipo, só para ele entender que ele consegue ter comida com aquele objeto. Uma vez que a gente perceber que ele sacou e está sendo muito fácil para ele tirar ração, petisco de dentro daquele brinquedo, a gente eleva um pouco o critério. Coloca a ração ou um petisco seco e por cima a gente pode fechar essa bonequinha, esse brinquedo de borracha, um pouquinho de uma porção pastosa, pode ser um purezinho de batata cozida, só para fechar, né? Entregamos para ele, ele já vai ter um desafio diferente, é um critério novo, vai ter que pensar um pouco mais como acessar aquele alimento e vai estar trabalhando, né, para ter acesso à totalidade do alimento dentro das cavidades do brinquedo. Percebeu que está fácil? A gente vai levar o critério de novo e misturar a ração seca com essa porção mais pastosa, entregar para ele até chegar um momento que a gente consiga trabalhar com essas porções de maneira congelada, né? Ou seja, um critério muito alto, onde ele vai demorar muito tempo para conseguir tirar todo aquele alimento e se satisfazer. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho agora de atividades sociais. Infelizmente, né, dado ao histórico do Alves, ele acabou passando inerte, né? Ele não foi estimulado o suficiente no período mais crítico da vida dele, assim, que a gente pode considerar dos 2 aos 4 meses e meio. Nesse período, é a janela de socialização, esse é o termo que a gente usa. É onde o cão, né, aprende o que é um convívio social ideal, né? Ou seja, é onde é trabalhada toda a questão de apresentar os estímulos, né, pessoas, carros, outros cães, né? E nisso o cão ele vai aprendendo a como se portar em vários tipos de situações diferentes. O Alve, ele não teve a oportunidade, né, dado o histórico, de passar por esse processo de socialização. E a consequência disso é esse medo excessivo, esses latidos em excesso também, a apresentação crônica de medos, que nem você chegou até a mencionar, o barulho do apito do macaquinho, né? Então, assim, se ele tem medos de brinquedos, pessoas e sons do entorno, muito provavelmente ele pode apresentar outros tipos de medos que hoje a gente desconhece, né? Então, por exemplo, ele não tendo uma socialização realizada antes com cães e pessoas, hoje muito provavelmente ele não consegue sair e se comunicar bem com outros cães. Quando a gente vai passear com ele, ele nem liga pros cachorros. O cachorro indo, o outro cachorro fica super animado querendo ter contato e ele nada. E o que a gente vai fazer hoje dentro do plano de treino para resolver essa situação com pessoas é reapresentar a maneira ideal, né?
qual que é o comportamento que a gente espera, mostrar para ele que a interação com pessoas é legal, é bacana, que ele não precisa acessar aquele repertório negativo e ficar emocionalmente abalado, apresentando aquele comportamento de fuga, se tremendo, tentando se esconder embaixo de objetos e afins. Agora, de como que é esse comportamento que o Alvin apresenta hoje, quando toca a campainha, as visitas chegam, né? E de que forma isso produz uma autorrecompensa para ele, tá? Esse fato de, quando a campainha toca, ele começar a latir, né? O latir por si só ele é autorrecompensante. Ele chega num estado que ele late, ele começa a relaxar, tá? Então, para ele é uma recompensa, né? Uma outra forma de recompensa é quando ele late e vocês de alguma forma apresentam uma manifestação para ele, né? Ou chamam ele, ou oferecem um petisco, ou oferecem um carinho. E pelo que eu observei, essas formas que vocês tentam intervir quando ele apresenta esse comportamento, para ele, né, é também uma recompensa, né? Percebo que ele aceita essa atenção frente ao comportamento como uma recompensa, ou seja, a cada vez que ele apresenta aquele comportamento, vocês reforçam como se fosse um ponto positivo, falando assim, legal, muito bem, continue dessa forma, bom garoto, né? Então isso acaba ganhando cada dia um bloquinho maior, né? E esse comportamento ele vai criando um histórico e ele vai ganhando muita força. Para conseguir que esse comportamento pare de gerar recompensa, né? Primeiro de tudo, a gente vai ter que trabalhar no manejo de restrição. Ou seja, por exemplo, cortar o acesso dele à escada e à sacada, onde ele consegue ter a visão aos estímulos e produzir o comportamento autorrecompensante e recompensante também quando vocês fazem a interação com ele. Então, a gente vai ter que achar um lugar aqui na casa e criar como se fosse o cantinho do Alvin. Lá, a gente vai dar todo o suporte para ele, referente à alimentação, água, caminha, conforto, higiene, vai ter um tapetinho lá. E nesse local ele não pode ter acesso a esses agentes externos, né? Que são os ruídos do entorno, a visualização de pessoas passando na rua, né? Ao som da campainha. Então a sugestão é colocar ele em um ambiente onde ele não tem acesso a esses estímulos e também a gente conseguir abafar esses sons, por exemplo, com uma caixinha de som. Tá? Colocando uma caixinha de som, com som ambiente, ou sons da natureza, músicas relaxantes. Ó, esse aqui é o espacinho do Alvin, onde tem a caminha dele e a comida, a água. Um espaço até que grande, ali é o tapetinho dele. E aqui é a barreira, fechando o constrangimento dele, que era totalmente essa parte aqui, onde dá acesso à porta, que é da sacada. E aqui é a escada, onde ele conseguia analisar todo o fluxo da rua. Ele parava aqui, olhava lá pra fora, onde ele tem a visão da rua, né, totalmente, e o latido. Bom, então, dado todo esse enredo que a gente vai trabalhar, uma das coisas que a gente tem que produzir também é ensinar para o Alvin um comportamento incompatível com aquele que ele apresenta hoje. Por exemplo, o que ele faz quando chega uma visita? Ele foge, se esconde e late, né? Um comportamento incompatível com isso é parar e comer, né? Então, o que a gente vai fazer? Com aquela mesma bonequinha que a gente ensinou para o Alvin, que é muito legal, a gente vai usar ela,
né, que ela vai estar com um valor muito alto, que quando uma visita chega ou a campainha toca, ele ganha essa bonequinha, né? Então, todas as vezes que a visita chegar, né, vai ser meio que uma jogada ensaiada. A visita, ela vai chegar, vai tocar a campainha e o Alvin vai ganhar uma bonequinha. Então, a gente vai condicionar ele a todas as vezes que a visita chegar, ele procurar receber essa bonequinha e tentar entender a forma com que ele vai tirar o alimento de dentro daquela bonequinha. Todas as vezes que tocar a campainha no modo treino, você vai falar: Alvin, olha aqui que legal! E oferece a bonequinha para ele comer. Para tirar a bonequinha, para ir para a próxima sessão, joga um pouco de ração no chão, pega a bonequinha, joga mais um pouquinho. Aí, quando tocar a campainha de novo, a gente oferece de novo a bonequinha. Alvin, muito bem. Isso, garoto. O ideal é deixar ele bem envolvido com essa situação. Então, vamos brincar um pouco com ele antes, fazer: bonequinha que você quer? Vem aqui, vem com a bonequinha. Cadê a bonequinha? Deixar ele bem envolvido para que na hora que começar o treino de campainha, ele tá bem concentrado já na bonequinha, querendo se alimentar da própria bonequinha. Ok? Tem alguma dúvida? O ideal é a gente fazer 10 repetições desse exercício, dando intervalo de 1 minuto. Tá? A gente vai fazer esse exercício por várias vezes e após 3 séries do mesmo exercício, a gente dá um descanso longo. Tá? A gente pode deixar ele descansar bastante até conseguir. Com o tempo, isso vai se tornar um comportamento automático, né? Ele vai ouvir o soar da campainha, o chegar da visita e vai buscar se apresentar de alguma forma para receber a bonequinha. O último tópico do plano de treino é a generalização, né? Então, é pegar aquele comportamento e a gente tentar expandir para várias situações diferentes, né? Ou seja, generalizar. Aqui, então, o ideal e a forma que a gente vai trabalhar é: a gente esgota a situação comigo, por exemplo, né? E posteriormente a gente vai trabalhar uma outra visita, pode ser um amigo seu, né? Sempre respeitando os limites que o Alvin expor naquela situação, de conseguir trabalhar com essas situações controladas, né? Que isso é totalmente controlado, a gente está controlando o ambiente. E perceber que ele está bem, ele está tranquilo, ele está conseguindo lidar muito bem com essas situações controladas, aí sim que a gente vai girar a chave para situações reais, né? Que é a chegada de um carteiro, a chegada de um motoboy, a chegada de um amigo seu que está passando aqui e falou: vou passar ali na casa do Hélio, né? Onde ele já vai estar podendo transitar normalmente pela casa, sem nenhum tipo de manejo de restrição. Aí eu acho que a gente cessa esse processo da generalização. Caso em algum desses pontos ele apresente um desconforto e a gente perceba que é necessário regredir, né, voltar um passo, a gente tem que voltar esse passo e repetir ele mais vezes até que seja possível evoluir para o próximo. Certo.
tá? A gente não vai impor nenhuma evolução sem garantir que a etapa anterior está 100% confiável.